sobre o que prevaleceu naquele momento foi um autoritarismo muito grande, né? De um manda e o outro obedece. Então, nós tivemos ali o negacionismo da vacina, o atraso da compra das vacinas, por conta de um negacionismo muito grande. E o que eu falei ali naquele meu relato no Instagram, aquilo ali foi por conta daquele vídeo que eu vi, e mentalmente eu fui recapitulando tudo que eu tinha vivido. E eu quis fazer um desabafo. Eu não tinha pretensões nem expectativas formadas de torná-lo, é, é, sei lá, de ir para mídia, de tornar. Eu brinquei até com uma amiga minha, dizendo: Nossa, André está sendo printada. Eu falei: Bom, se isso angariar votos para o Lula, já está valendo. Eu brinquei com ela falando isso. Então, assim, eu quero dizer para vocês que eu não tive nenhuma pretensão em escrever aquilo, nem expectativa de que mudasse. Concordo quando o Bruno fala que a gente tem aí uma plataforma sombria de pessoas que votam mesmo porque estão vivendo nesse mundo bizarro deles. Eu acho que caiu. Não, tá não. Pode ir. A internet está Não. funcionando. E aquilo tudo que eu escrevi não é nada exaustivamente, mas não vivenciaram. Noticiar é diferente de vivenciar. E eu não estava em Manaus porque eu era porque ele foi comandar a 12ª região e eu estava casada com ele. O ex surgiu de Brasília, porque em Brasília ele já dizia para todo mundo que não tinha mais nada comigo. Assim, eu fiquei sabendo que eu não era mais casada com ele a partir de Brasília. Então, e eu também tinha muita vergonha de falar que ele estava no ministério de um governo que eu sempre fui oposição. Eu sempre fui antibolsonarista. Eu acho que a única novidade que o professor contou para mim aí é que ele fazia japonas dos paraquedas, que essa eu não sabia, professor, confesso, mas do resto eu sei. Então, assim, eu sempre fui anti-governo, sempre fui anti-bolsonarista. Hoje saiu uma nota na revista Fórum e falou atual eleitora do Lula. Eu não sou atual eleitora do Lula. Eu voto no Lula desde os 16 anos, sabe? Eu cresci com consciência de classe, sabendo de injustiças sociais, de desigualdades, só que eu vivi um casamento, um relacionamento aqui abusivo, mas vivi, tive a má sorte na vida de ter sido casada com quem fui, mas fui, ainda fui acompanhando para Manaus para tentar salvar alguma coisa, porque nós temos uma filha, mas naquele momento eu tinha que gritar, só que eu gritei sozinha. Eu gritei tentando que fosse silenciado o tempo todo. Você não fala isso, você vai se prejudicar, sofrendo represálias o tempo todo. Quando eu resolvi falar, e de uma forma muito direta, que eu procurei realmente uma pessoa que não foi da CPI para falar tudo que eu expus ali, eu fui silenciada novamente. Entendeu? Então, assim, é muito difícil porque a palavra da mulher, a gente tem um estigma que acompanha a gente, que nós somos as loucas, a ex-louca, entendeu? E eu não era a ex-louca. Eu ainda nem era ex. Mas eu já era louca. Claro, se eu sou. Como assim? Uma mulher de general, ela é de esquerda? Isso aí parece, assim, uma dicotomia, sabe? É assim, como que ela acredita e convive com uma pessoa que é fascista. Existe, existiu, eis-me aqui. Mas aconteceu. Eu sempre votei no Freixo, sempre votei. Minha candidata a vereadora morreu estupidamente, que foi a Marielle. Então eu tenho a placa da Marielle em casa. Até o governo Bolsonaro chegar, isso era respeitado. Respeitado. Eu não era hostilizada no meio, mas eu passei a ser hostilizada no meio por conta dos meus posicionamentos. Entendeu? Então, ali, eu nada mais fiz do que relatar o que eu vi. E por ser da área de saúde e ter cursos de pós, sabendo do que era malária, do que era cloroquina, que é um antiparasitário, é um imunomodelador, que é para um grupo de pessoas pequenas. Para que usar a cloroquina como antiviral,
se antiviral, para ela se transformar em antiviral, ela precisava de doses letais, não hepatotóxicas, letais, porque tudo que eu fiz nessa pandemia foi mergulhar em estudos científicos. Eu sabia que a cloroquina não dava certo desde o início. E eu falava isso para ele ria da minha cara e dizia que eles iam mudar a bula da cloroquina. Então eu já não fui benquista logo na primeira festa que ele fez, logo que eu cheguei em Manaus, que ele foi lá com a equipe do Ministério, com a equipe do gabinete paralelo, que eu não sabia quem eram aquelas pessoas, e nem sabia que elas iam fazer parte de gabinete paralelo. Mas eu conheci naquela reunião Nise Yamaguchi, Cascavel, todo mundo estava lá, sem máscara, estava todo mundo comemorando. E não durou mais 3 meses, meu casamento acabou, claro, não é? E assim, acho Deixa que eu tô falando sozinha. Posso te fazer uma... Não, eu quero te fazer uma pergunta. Não entendo que a gente não quer te interromper. Da dinâmica do vídeo. Não tá travando, a gente tá te ouvindo super. Eu só não queria... Acho que ninguém queria te interromper. De laboratório ter essa chance de para te ouvir. termo que nem no esquema vacinal existe mais, que é a imunidade de rebanho. Entendeu? Eles davam o kit Covid para todo mundo que adoecia com febre. Era o kit Covid, era a ivermectina, que é o antiparasitário, cloroquina, e Manaus, como é muito isolada logisticamente, é uma cidade de lonjuras, as pessoas não sabem muito bem o que acontece no sul e sudeste. Eu saí de Manaus, eu tinha 20 anos, então tem um pouquinho de tempo que eu saí de Manaus. Então, assim, eu voltei para lá, nesse período de pandemia, que foi complicadíssimo, que eu acabei ficando lá sozinha com a minha filha, na época tinha 12 anos, que sofreu pra caramba com a exposição do pai. Era chamada de Luísa Pesadelo. A gente sofreu demais, sabe? Eu, quando falo desse assunto, eu ainda fico exasperada, assim, ainda me mexe muito comigo. As pessoas falam até que muda a minha expressão, mas é porque ver gente morrendo sem ar, e para aquela equipe toda parecia que era um nada, era fé mais, sabe? Eu perdi gente minha que eu conheci, que estudou comigo, e assim, era como assim? Como assim? Manaus não é vista por ninguém, meu Deus? Será que ninguém percebe que isso está acontecendo? Gente, era cenário de guerra. Você passava lá abaixo da casa do Pazuello, que ele diz que ele é carioca, que ele escolheu o Rio de Janeiro para se eleger, porque ele é o cara. Ele se Manaus. Ele foi para Manaus com 4 anos de idade. Ele não é o carioca que ele fala, não. Aliás, Bruno, eu estou falando com você sobre a eleição do Pazuello, eu tenho aqui as minhas conjecturas que a gente pode até conversar. Mas, assim, não é o momento agora, a gente está falando do meu post. E no post eu falo realmente tudo que eu vi e que eu vivenciei e que doeu muito, sabe? Saber que a gente tinha um governo negacionista, enquanto eu sou da área da ciência, quando a pessoa que eu tenho uma filha que conviveu ao meu lado era o protagonista daquele isso, não sei, mas enfim. Você está ouvindo a gente agora? É uma conversa, André. Mas é isso, tem muita dor envolvida, e assim, é muito importante que eu fale aqui que eu tô emocionada de estar falando aqui, sabe? Porque é a primeira vez que eu tô sendo ouvida dessa forma.